Simbora para mais um feedback natalino e hoje para o Henrique Bender, que fez uma fanart de One Piece. Pessoal, se eu não me engano, esse aqui é o Portugas, né? O de Ace. Ó, o cara conhece One Piece, meu. É isso, né? Tá escrito aqui, então espero que seja. Esse mesmo, meu, eu sei de anime. Pra quem viu meu último post lá no Instagram, sabe que eu entendo de anime, entendeu? Sou muito otaku. Bora então, ele mandou essa seguinte mensagem. Boa tarde, Marco, chat e YouTube. Aqui está a minha última arte, já finalizada. Busquei fazer mais direcionado para o Runeterra, assim. Identifiquei muitos problemas no meu processo, principalmente na Color Thumb. Acabei vendo o vídeo da série do Galo depois, então acho que já faria diferente na próxima. Outra coisa que eu observo no meu processo é que eu demoro para conseguir fazer as boas escolhas. Sacas? Bem, basicamente é isso. Se você quer falar de outra coisa que não seja nenhuma dessas, mete ficha. Beleza, então. Vamos que vamos. Mais uma fanart de One Piece. O que você mudaria depois que você assistiu o vídeo do Galo? O que você mudaria no seu processo de Color Thumb? Só pra eu entender. Tô curioso, tô curioso. Espero que você esteja digitando. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui nas thumbnails e no processo. Entendi. O Color. Curioso, cara. Na Color Thumb, e acho que até na thumbnail mesmo, tinha uma ideia de primeiro plano muito interessante que eu acho que você acabou abandonando, né? Eu gostava desses elementos no primeiro plano que você tinha colocado. Aí aqui ficou só o cabo de uma espada, eu acho que poderia ter mais coisas na direita. Até o próprio fogo que estava aqui na esquerda, eu acho que você acabou amenizando muito e tirando essa ideia de que ele tá queimando a cidade. Até, quem sabe, intensificar o próprio fogo em prédios poderia ser algo de uma leitura secundária que daria esse aspecto de que ele tá causando na cidade. Eu não sei se ele é vilão. Na verdade, eu sei o Portugas de Ace. Claro que eu conheço ele. Mas eu não consigo compreender na ilustração se ele é vilão ou não. Nossa, aí bem dessa, hein? Mas eu acho que seria interessante você trazer isso na própria imagem, assim, sabe? E na Color Thumb eu também já testaria alguns efeitos. Eu senti que você realmente fez ela bem seca, sabe? Sem muito efeito, sem muita transição suave. Você falou assim, ó, eu buscaria analisar mais trabalhos e tentando resolver as cores e sombra, fazendo bem como tu fala no vídeo do Galo. Pode crer. Tentar resolver mais coisas, né? Que aqui parece um teste de cor. Fica bonito roxo, fica bonito azul, fica bonito um céu claro. Mas você não tá realmente testando aproximar a imagem de um resultado final, que é o que a gente geralmente gosta de fazer. Mas não tá errado de forma alguma, tá? É só um processo diferente. Não tem muito dessa de, você precisa fazer desse jeito, você não pode fazer daquele jeito. Enfim, vamos lá. Analisando a imagem final, eu acho que tinha algumas coisas que realmente poderiam melhorar nesse primeiro plano e na história, que você acabou não colocando aqui. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção não tem nem a ver com a pintura, necessariamente, nem muito com o render. Tem a ver com o desenho, cara. E aí eu queria que você, numa próxima imagem, tentasse parar um momento só para você criar uma certa blocagem dessa cena no desenho, ou pode ser no 3D também, não importa muito, porque eu senti que a perspectiva não tá tão convincente nos personagens especificamente, mas também no cenário. Eu acho que todo esse cenário que você fez aqui do fundo, ó, pra mim, ele tá meio. Eu fiz porque tinha que fazer alguma coisa ali, sabe? Pra preencher um pouco do espaço. Dava com certeza pra ter aumentado o número de prédios, pra mostrar uma profundidade maior desse cenário, colocar uns prédios em chamas lá no fundo. Dava pra desenvolver muito mais a história dessa Ilustra. E acho que ela morrer só nesse prédio aqui, e tipo, e é isso? Nessa casa e tal. Eu acho que empobrece muito a imagem. Quando a gente fala de perspectiva, você pode explorar muito mais a profundidade, colocar muitos outros elementos nesse cenário, até no próprio céu, sabe? Ele ficou muito simplão. Ela tá extremamente vazia, a imagem como um todo. Até o exemplo que eu tinha falado de colocar fogo no próprio prédio faz com que a gente conte um pouco de história de coisas que aconteceram antes desses guardas chegarem até ele. Porque ele tá botando fogo, mas a gente não vê o que ele já causou na imagem. E eu gosto, em uma história que a gente tá contando visualmente, de mostrar um pouquinho das coisas que também já aconteceram, sabe? Pra dar até margem pra quem tá vendo a sua imagem pela primeira vez, imaginar coisas que aconteceram nessa imagem antes, ou na história, ou lembrar de coisas do anime, enfim. Você não mata a história apenas no que tá no primeiro plano. Entendeu? Você conta a história com elementos secundários. Então, realmente dava pra aumentar muito o storytelling, né? A história que você tá querendo contar,
aumentando a perspectiva, a profundidade e também, como eu estava falando, blocando isso aqui para deixar mais tridimensional esses postes. Eu acho que eles estão muito bidimensionais, eles estão muito 2D, sabe? Tô vendo só a silhueta do poste. Aqui eu também acho que ele tá numa perspectiva muito simples, sem muita profundidade, dava para você trabalhar muito melhor nesses outros elementos secundários. De verdade, assim. E aí eu venho para os personagens. Uma coisa que eu percebi em questão de perspectiva no personagem é que eu tenho uma impressão, e aí vê se eu não tô muito maluco, tá? Eu percebo que você tem dificuldade com perspectiva, especialmente perspectiva aplicada a personagens, porque todos os elementos do seu personagem, não todos, mas quase todos, eu sinto que você desenhou eles de frente e você distorceu. Vou dar um exemplo. Parece, pra mim, que a perna dele, por exemplo, ela não está em perspectiva. Parece que você desenhou ela meio de frente e você só distorceu deixando a parte de baixo maior. Beleza, que você colocou essa elipse aqui vista por baixo e isso é ótimo. Eu adoro quando tem esses elementos secundários que aumentam essa sensação de perspectiva, mas você percebe que a perna toda tá grande. A perna em si não está afunilando na perspectiva. E é isso também que ajuda a ilusão de perspectiva a ser criada na cabeça de quem está vendo a sua imagem. Não é só o elemento ser grande, mas é o afunilamento dele no espaço tridimensional. Então, por exemplo, você ter feito tipo a perna toda paralela assim, sem afunilamento, mata a perspectiva para mim, apesar de você ter colocado uma elipse. Agora um outro exemplo. O tronco dele, agora sim, eu acho que ele está pintado de frente. Tenho até a possibilidade de ver elementos quase de cima, mas eu tô vendo esse tronco de frente, mas você, por ter criado a distorção só com os tamanhos, eu entendo a intenção, mas não está sendo efetivo a distorção desse tronco no espaço tridimensional. A cabeça, se não fosse o chapéu, eu também falo a mesma coisa, tipo, essa cabeça está sendo vista com pouca distorção, sabe? Como se ele tivesse quase de frente, mas ele tem alguns planos inferiores, beleza? Mas ela tá praticamente de frente para mim. Só que aí também ela tá bem reduzida em tamanho. Não tem aquele real afunilamento dos elementos, sabe? Então se você pega, por comparação, alguma imagem que tenha esse afunilamento, você percebe como dá para você exagerar muito mais esse tipo de perspectiva. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu não achei exatamente a referência, mas é mais ou menos essa ideia aqui, ó, que eu tava querendo dizer. Tá vendo como rola uma distorção dos elementos e a gente realmente vê os elementos desenhados por baixo? Essa aqui não é a referência ideal, mas olha como o rosto dele claramente está sendo visto por baixo. Tá rolando um afunilamento dos elementos, mas eu não tô vendo a parte de cima da cabeça, não tô vendo parte grande da testa dele. Eu tô vendo realmente, claramente, assim, um cilindro afunilando na perspectiva, saca? Isso aqui é uma arte do Six More Vodka, daquele estúdio maravilhoso lá, acho que é da Alemanha, né? Do Marco Djurdjevic, que ele é um dos donos lá. Os elementos estão mais próximos da câmera, eles têm muito mais distorção, eles estão muito maiores, mas também com um afunilamento aqui, ó. Percebe? Esses outros acessórios aqui. Enfim, tem vários exemplos bons que vocês conseguem imaginar, eu acho. Mas infelizmente eu não estou achando neste momento, mas tudo bem. Mas enfim, acho que nessa questão da distorção, mais ou menos isso que eu estava falando. E agora você percebe como as alturas até do personagem, elas estão sem muita distorção, ó. Percebe como se a gente pegar e bater a altura do pescoço dele, da cabeça, a gente não tem tanto afunilamento assim, a gente não percebe tanto essa perspectiva, só meio que essa questão do tamanho que você fez, mas elas não estão vindo para a câmera necessariamente, tá? Então isso me gera uma estranheza do próprio desenho, de que é como se ele tivesse quase de frente com as pernas grandes, sacou? Acho que esse para mim é um primeiro passo, assim, para esse feedback. Então, outra coisa que daria para comentar rapidamente na sua imagem é também sobre a hierarquia de valor. Eu sinto que de longe, sabe como a gente tem contraste em muitos pontos que não são necessariamente muito importantes? A gente tem muito contraste na perna dele, a gente tem contraste aqui no ombro e a magia toda tá brilhando igual. Então, várias áreas dessa imagem a gente tem contraste. O que eu acho que poderia ter nessas imagens que você está pintando é um pouquinho mais de hierarquia, de você planejar qual é o ponto mais claro da sua imagem. Porque se a gente colocar aqui em escala de cinza, você vai ver contraste em muitas áreas da sua peça. Não é que está super errado, mas é que poderia ficar mais evidente para onde que você queria que a gente olhasse. Então, por exemplo, vamos supor que você queria que a gente olhasse para a magia que está na mão dele. A primeira coisa que eu faria, se você quisesse fazer essa parte aqui da imagem chamar mais atenção,
A primeira coisa que eu faria era escurecer todo o resto da imagem, especialmente esse céu, que eu acho que ele tá bem claro para uma cena noturna, para deixar o fogo ficar mais contrastado contra o céu, nessa região especificamente aqui, ó, gera mais contraste. Eu também diminuiria um pouco o brilho nessas áreas mais distantes do ponto principal, que seria a mão dele. Até a perna dele eu diminuiria um pouco o contraste. Então eu vou fazer só esse exemplo, não sei se você concorda com essa minha sugestão, mas eu queria só testar para a gente ver como poderia ficar um céu mais escuro. Só um teste, ó, de como a gente poderia olhar com mais intenção para a mão dele. Então eu vou escurecer com um overlay mesmo, só para ser rápido. Toda essa região aqui de cima, e eu vou tirar depois um pouco esse excesso de contraste no rosto dele e tal. Vou criar uma layer de darkening também. Para tirar um pouco de informação e de contraste. Percebe como a leitura de longe vai ficar muito mais evidente? Pode nem estar 100% correta na parte física da coisa, mas eu vou trazer um pouquinho mais de escuros pro corpo dele também, para que a gente tenha a intenção de chamar a atenção para um lugar só. Olha só. Ó, só com essas duas layers, olha como a gente, tirando um pouco de contraste de longe, olha como a gente começa a guiar o olhar de quem tá olhando para a imagem, saca? E aí eu também colocaria, não só isso, mas eu colocaria um pouquinho mais de brilho no próprio spell aqui, na magia, né? As outras áreas podem brilhar, mas eu acho que elas não podem ser tão claras quanto o elemento principal, que é o fogo que ele tá jogando, sabe? A gente pode tentar resolver melhor essa leitura da própria mão dele. Mas trazendo uma cor mais direta. Para mostrar que é fogo mesmo, né? Que tá pegando fogo. E também daria para iluminar um pouco melhor o próprio corpo dele, né? Com uma luz mais direta vindo do fogo principal. Aí as outras áreas eu iluminaria de forma secundária só, como se fosse uma luz secundária mesmo de rebatimento. E nesse caso, se eu fosse seguir com essa ideia, eu acho que seria legal iluminar com uma cor mais fria, de forma mais consistente, ó, quer ver? A gente vai inverter um pouquinho essa lógica, ó. Não precisa ser 100% escuro, mas trazendo uns tons frios pro corpo dele, a gente vai conseguir uma quebra de temperatura muito legal, onde parte do corpo está iluminado de forma quente e a outra parte mais fria. E aí o rosto dele não precisa ficar escuro, né? A gente ilumina o rosto dele. Com essa luz do céu.
Deixa eu dar uma juntada aqui e eu vou fazer o seguinte, eu quero só tentar arrumar rapidão no Liquify a questão da perspectiva que eu tava falando, antes da gente prosseguir. Esse braço pra mim, tá vendo como ele tá de frente, esse braço? Ele tá meio de, tipo assim, sabe? Só que ele tinha que estar mais assim, ó. Entende o que eu quero dizer? Indo pra cima. Não precisa ser muito, né? Porque, obviamente, ele não tá numa perspectiva muito bizarra. Mas reforçar essa ideia ia ser muito bom. Ó, deixar a coxa dele um pouquinho mais fina. Que nem a do Flaviano, ó. Que agora o Flaviano deu uma desinchada, né? Agora tá fininha a coxa do cara. Ó, e distorcer. Antigamente ele tinha o quadríceps que parecia, né? Um pão caseiro. Agora tá fininho. O cara começou a correr. Sabe como é que é, né? E o braço dele também ficou bem fininho, né? Que nem o do Flaviano, ó. Agora a gente pode dar uma aumentada nesse braço aqui. Forçar um pouco essa sensação que o braço dele tá vindo pra frente mesmo. Cara, esse aqui era o joelho dele. Acho que esse joelho aqui tá muito baixo, né? Se for o joelho, acho que tava muito baixo. Eu tô dando quase uma normalizada nele. Só ajustando as proporções mesmo. Uma coisinha que eu queria fazer era sugerir aquilo que eu tava da perspectiva, né? De colocar mais profundidade. Então, sugerir uns prédios mais ao fundo. A perspectiva ficou uma porcaria agora, né? Com essa distorção bizarra que eu fiz. Mas eu acho que trazer, quem sabe, os prédios aqui pro fundo. Poucos valores, não precisa de muito. Deixar eles evidente uma silhueta aqui. Mais alto, sabe? Como se tivesse realmente uma continuidade nessa vila aqui. Fazendo bem tosqueira, mas acho que vai dar pra entender. Olha como já criar uma segunda camada lá longe. Olha como já agrega na história, sabe? Uns você pode fazer só com uma silhueta de espaço negativo mesmo, pintando em volta, não precisa pintar dentro. Não queria que você ficasse adicionando muito mais valor do que já tem aqui, sacou? E aí, seria bem legal. Frase estranha, mas seria bem legal tacar fogo nelas.
Eu não sei o que ele faz exatamente no anime, porque eu não conheço esse personagem nem nada assim. Mas... quem sabe... Tacar fogo. É bom que daí você pode sair sem pagar, né, galera? Ah, garoto! Poucos vão pegar essa referência. Ele quer ser Hokage? É isso que vocês falaram no chat? É legal porque vai quebrar esses tons bem frios com... Não precisa nem de outro valor, mas só algo mais parecido, assim. Já vai ser legal. Só mudar a temperatura das cores, sem criar muitos valores, ó. Você já mostra e dá essa intenção de que tá pegando fogo, bicho. É como se fossem janelas pegando fogo, sabe? Pra ele poder ser Hokage. É isso, chat? Se ele colocar fogo em quantas vilas? Ele vira Hokage? Aí ele ganha uma insígnia? Cada vila que ele põe fogo, ele ganha uma insígnia, é isso? Ó. Deu pra entender, né? E agora, em questão de hierarquia, o legal é que você ainda tem o fogo da mão dele como o fogo mais claro. A gente não precisa ficar colocando contraste em tudo. É só sugerir, ó, o fogo, não precisa ficar exagerando nem nada assim. Beleza? Ó a diferença, como a gente sente a perspectiva agora, e eu só fiz umas manchas, tá vendo? Como é bem simples. Não precisa ser um negócio super louco e tal. Eu dei uma normalizada na proporção dele. Adicionei uns prédios lá no fundo. Taquei fogo. Saí sem comer minha panqueca. Não paguei. E é isso. Tá bom? Fez sentido, cara? Você curtiu, assim? Você acha que vale a pena fazer? Se você tiver as layers ainda? Dá pra fazer isso aqui, se você curtiu e tal. Galera do chat também, deu pra sacar? Questão de storytelling, de leitura. Vocês percebem que meu feedback ele não vai muito diferente um pro outro. Ele geralmente fica nessas de leitura, storytelling, contraste, porque realmente são as coisas mais importantes de uma pintura, né? Eu não me importo muito do tipo exatamente da técnica que você usa. Eu gosto sempre de pensar nessas coisas mais básicas, assim. Beleza? Deixa eu só testar uma última coisinha de um color lookup da vida. Pode ser legal. Legal essa, hein? Ficou legal essa Tension Green. A gente meteu um louco assim, ó. Curti, hein, cara? Ficou meio cinematográfico. Bem mais cinza, né? Os prédios, ó. Ficou menos colorida. Ficou menos... vou tacar fogo nessa cidade. Ficou mais tipo... Vou tacar fogo, irmão. Vou destruir tudo. Né? Olha a diferença de tom. Você escolhe aí o tom que você quiser. Mas, pô, legal, cara. Eu acho que tem coisas muito legais, mas definitivamente espero que você, até como você comentou ali, tenha curtido a parte lá da Missa do Galo. Espero que você tenha curtido a proposta de processo de ilustração e que te ajude a criar ilustrações ainda mais da hora. Beleza?
Então, parabéns aí. Acho que alguns ajustes você pode fazer, que vai ficar bem legal mesmo. E outros acho que você pode só carregar para uma próxima imagem aí, que vai ser bem legal também. Belezinha? Espero que tenha ajudado. Vamos para o próximo. Valeu!